Relação corpo e alma. Como se dá ao longo da história, de forma bem resumida, bem enxuta, essa relação corpo e alma? O Platão, pensador dualista, ele já começa dividindo corpo e alma. Então existe o corpo, que é uma cópia fraudulenta, inferior, ilusória da alma. E existe a alma que é do mundo das ideias, embora ela está aprisionada dentro do corpo. Então existe uma superioridade da alma sobre o corpo. Então a alma é superior ao corpo, porque é ela que tem contato com o mundo das ideias, é ela que vai se libertando do corpo e vai se lembrando, né, da verdade, da beleza, da justiça, do mais próximo possível. Então o corpo ele é uma prisão da alma. Então existe uma superioridade da alma sobre o corpo. E a alma busca sempre a perfeição. O corpo é passageiro, ilusório, então pouco importa o corpo. Então, o pensamento cristão também vai considerar dessa forma. O corpo é o instrumento do pecado. A alma é o que vai ser condenado eternamente ou salvo eternamente. Que está ali em Platão, né? Essa ideia cristã veio com a patrística, influenciada pelo pensamento platônico. O René Descartes, já no século XVII, ele vai manter uma concepção dualista de corpo e alma. Então, para ele existe corpo e alma. O res cogitans, que é o ser pensante, e o res extensa, que é o ser pensado. Podemos colocar o corpo e alma. Ele é influenciado pela revolução científica ali do século XVII, do seu tempo. E ele afirma que o corpo ele age como uma máquina, uma espécie de máquina, e funciona de acordo com as leis universais da ciência. Então, na verdade, é isso, as leis universais que faz o corpo funcionar. Mas ele não faz essa supervalorização da alma como o Platão fazia. Ele não supervalorizava. Inclusive, na visão dele, existem ideias que surgem da experiência. Embora ele seja um racionalista, existem ideias inatas, as ideias intelectuais, mas existem ideias adventícias, que advêm da experiência. Então, precisa do corpo para ter algumas ideias. Cheiro, sabor, cor, sem experiência não tem como compreendê-las. Então, para Descartes, o corpo e a alma são substâncias que se relacionam, porque a alma necessita do corpo. Como que eu vou compreender muitas coisas se eu não tiver a experiência? Eu preciso dela para compreender a totalidade do mundo. Embora muitas coisas a alma possa compreender sem a necessidade das experiências. Mas ela precisa habitar um corpo, né? O res cogitans só vai existir se tem, né, o ser, o corpo, o res extensa que habita ali. Então, ou seja, a alma habita um corpo, a mente habita um corpo. Então é necessário. Então existe uma certa relação aqui. Já se distancia um pouco do dualismo platônico. Spinoza. Spinoza já falei um pouco na aula passada, no sentido da liberdade, mas eu vou dar uma relembrada e ampliar um pouco os conceitos. Na visão do Spinoza, ele, pai, não é bem pai, mas ele vai inovar com a ideia do corpo-consciência, a ideia do panteísmo, Deus é a própria natureza, e tudo que tem é a substância, né, da própria natureza, é a única substância que existe, não precisa de nada para existir. O ser humano é a extensão dessa natureza de Deus. Então, o ser humano é corpo-consciência. Não existe separação corpo e alma para Spinoza. O ser humano é corpo-consciência. Então, não existe separação. O que afeta o corpo afeta a consciência, o que afeta a consciência afeta o corpo. Então, uma coisa afetando a outra. E ele vai dar o conceito de alegria. Alegria é aumento da potência de ser existir. É a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Então, isso é alegria. Quando eu ganho potência de ser existir, ganho potência de pensar, de ser, de existir, isso é alegria. Quando eu diminuo a minha potência nas relações afetivas com os corpos, eu fico triste. Então, a tristeza é a diminuição da potência de ser e existir. O conatus é uma tendência, uma força vital, uma tendência de autopreservação que todo ser possui. A natureza é natural. Um exemplo é o corpo tem isso claramente. Quando você se machuca, muita coisa se reconstrói. Nem tudo, claro, mas muita coisa sim. Um exemplo dessa tendência que o corpo tem de autoconservação. A mente também tem uma tendência de autoconservação, então ela busca afetos alegres. Ela vai buscar o máximo de afetos alegres. Só que o Spinoza está propondo que os afetos alegres sejam afetos de causa interna, que potencializem o pensamento, que potencializem a boa convivência, e não afetos que prejudiquem a convivência, desejos, né, que prejudiquem a convivência. Então, ódio,
raiva, inveja, são desejos que prejudicam a vida. Talvez naquele momento pareça bom, mas não é. Ele prejudica a convivência. Enquanto a alegria, o amor potencializam a convivência e a vida, dão mais energia de viver. Os desejos alegres, que derivam das paixões alegres. O amor, ele é um afeto alegre, ele deriva da alegria. Então, o amor é quando eu identifico aquilo que me alegra. Então, vamos pegar um exemplo bem prático. Maria ama Joãozinho. Por quê? Porque na presença de Joãozinho, Maria se alegra. Ele sempre é causa da sua alegria. Ou, não sempre, mas pelo menos a maioria das vezes. Talvez todo dia enjoa, né? Vê todo dia, mas pelo menos alguns dias ajuda. Então, por que Maria ama Joãozinho? Porque ele é a causa, ele que gera a alegria nela. É um exemplo de amor. Uma alegria com a identificação da causa. Então, um exemplo que a pessoa que sempre come chocolate, dependendo da quantidade, cuidado, porque mesmo que a alegria pode virar ódio, estão bem próximos, né? Numa certa dosagem adequada, só que quem sempre come chocolate, sempre aquilo alegra ela. Fica feliz da vida com o chocolate. Significa que ela ama chocolate, porque o chocolate é a causa da sua alegria. O Spinoza, na visão do Spinoza, essa alegria não pode depender de causas externas, porque você se torna servo, se torna escravo de causas exteriores. Essa alegria tem que ser uma causa interna. Essa é a proposta dele. Mas vamos só para dar os exemplos para ficar mais claro. E o ódio é a tristeza com a identificação da causa. Sempre que você vê aquela pessoa, sempre que você come aquele alimento, sempre que você faz aquela coisa, aquilo diminui a sua potência de existir. Você visita algum lugar e isso é horrível, é tristeza. Você identifica a causa. Não dá, isso para mim não serve, isso me deixa... Eu odeio isso, porque isso diminui a minha potência de ser existir. Isso é o ódio. Mas tem outros afetos também. Tem a esperança. A esperança é quando a alegria ela é provocada por uma causa imaginária. Quando eu imagino algo e aquilo me alegra. A vacina saiu, a vacina tá quase. Eu sei que é só o ano que vem que vai ser aplicado lá para junho, sei lá, maio, junho, julho do ano que vem, mas tá quase. A primeira fase já foi. Tem uma esperança. Tô tendo alegria de uma causa imaginária, porque nem aconteceu ainda. Mas já estou imaginando como vai acontecer. Então isso me causa alegria. E o medo é uma tristeza provocada por uma causa imaginária. Não vai dar certo. E agora? E começa a imaginar as coisas, pensar, ter ideias, que isso não vai dar certo, os fatos indicam que vai dar por aí, e começa a pensar, imaginar aquilo, embora não tenha acontecido, e isso vai me causando tristeza. Isso é o medo. E o Spinoza, ele vai defender a teoria do paralelismo. Para Spinoza, não existe distinção, separação entre corpo e alma. Não tem. Não há superioridade de um sobre o outro. Não existe o corpo é superior à alma, a alma é superior ao corpo. Quando o indivíduo ele é passivo, ele é movido por causas exteriores, ele é passivo de corpo e alma. Quando ele é ativo, ele é movido por causa interna, ele segue a sua própria natureza racional, ele é ativo de corpo e alma. Então não dá para separar. Então eles estão em paralelos, por isso que é a teoria do paralelismo. O que afeta a alma, afeta o corpo, e o que afeta o corpo, afeta a alma. Não dá para separar, não existe separação. É o que existe muito hoje, né? Cuide da sua saúde física e da sua saúde mental. Não existe saúde física e saúde mental. Existe saúde, na visão do Spinoza. Vamos pegar esse conceito, né? Então, se a saúde física afeta a sua saúde mental, sua saúde mental afeta a sua saúde física. Se você estiver depressivo, desanimado, isso vai afetar o seu corpo. Vai se alimentar mal, todo o seu corpo vai sentir com isso. Todo o seu corpo. Se você tiver com problema no corpo, vai atingir a mente, porque as coisas estão conectadas, são paralelas. Corpo e alma, corpo e consciência, não se separam. Um afeta o outro. Essa é a visão spinozana. Merleau-Ponty, o corpo vivido. Vamos reatar com os conceitos de facticidade e transcendência, lembrando que a facticidade é a dimensão de coisa, é a dimensão do determinismo, da imanência, e a transcendência é o ir além, é me projetar como ser no mundo. É fazer escolhas, é a dimensão da liberdade. O corpo, na visão do Merleau-Ponty, ele não é só facticidade. Ele não se identifica às coisas, pois não é facticidade pura.
Ele é facticidade, mas não é só facticidade. É por meio do corpo que a gente tem acesso às coisas e ao próprio corpo. Então, para compreender o mundo, para ter acesso ao mundo, o corpo é esse instrumento, é esse meio de acesso ao mundo. Ele não é uma coisa, ele não é um objeto inanimado, não é só uma coisa. Ele é facticidade e, ao mesmo tempo, ele também é transcendência. Ele vai além. Ele possui consciência também. Então, o corpo não é coisa, nem obstáculo, mas integra a totalidade do ser humano. Não é um corpo humano. Então, perceba, ele tem algo a mais. Ele é um corpo humano. O meu corpo não é algo que eu tenho. Eu sou o meu corpo. É o primeiro momento da experiência humana. Por isso é o corpo vivido. Eu sou o meu corpo. A minha essência, eu primeiro sinto, eu primeiro vivo e sinto, para depois começar a aprender a conhecer o mundo. A capacidade lógica, cognitiva bem desenvolvida é lá na vida adulta. E nesse percurso todo eu senti, eu vivi muita coisa. E eu sou o meu corpo. Mas também sou a minha consciência, que também faz parte do meu corpo. Então, percebe? Eu sou um corpo vivido. Sou um corpo que está se transformando, que está se projetando no mundo, que está buscando conhecer as coisas através da consciência. O corpo, então, é o primeiro momento da experiência humana. Ele não é só uma coisa. Antes de ser um ser que conhece, o sujeito é um ser que vive e sente, a participar com o corpo do conjunto da realidade. Então, ser humano, corpo, consciência, facticidade e transcendência. E o corpo não é só uma coisa em si, ele faz parte integral do ser humano. Não se separa corpo e consciência. Então, olha o pensamento do Merleau-Ponty e da fenomenologia. Então, facticidade, as determinações da natureza ao corpo. Transcendência, o ir além, o se projetar no mundo. O corpo não é só facticidade, ele se projeta no mundo. Você pode transformar, porque você tem um ser pensante, você é um ser que pensa, que se projeta no mundo, que escolhe, inclusive pode até modificar muitas coisas do seu corpo. Um exemplo. Então é um corpo vivido. Por isso, não é um corpo estático, não é um corpo parado, não é um ser inanimado, essa régua. Essa régua é só uma régua. Ela sempre vai ser régua, ela vai se deteriorizar com o tempo, uma reação com o ar e tal, mas ela vai se deteriorizando, mas ela é uma régua. O meu corpo não é meu corpo, ele se modifica, ele se transforma, porque o meu corpo é um corpo humano. Ele faz parte de mim, eu sou o meu corpo e sou consciência, ao mesmo tempo. E sempre vou me projetando no mundo e posso me transformar, enquanto corpo, enquanto consciência. Então o corpo é como se tivesse uma espécie de elástico. Ele se flexibiliza, se transforma, ele vai além, ele não fica só naquilo. Isso aqui não, se eu tentar forçar, ele quebra. O corpo não, ele é maleável, se projeta no mundo. Essa visão do Maurice Merleau-Ponty. Exemplos dessa integração do corpo-consciência. Para a gente ficar mais claro, como um afeta o outro. Ao estabelecer contato com outra pessoa, revelamos-nos por gestos, atitudes, manifestações corporais. É mais do que um ato mecânico. É um gesto expressivo. Por exemplo, um olhar. Ele pode significar diversos sentimentos e percepções. Então percebe que não é só o corpo. A maneira que eu uso o meu corpo, por ser um corpo vivido, essa régua é uma régua. Como eu observo ela, não vai mudar muita coisa a percepção. Ela continua sendo régua, vai medir. O corpo não. Um gesto, a maneira que eu expresso, eu posso estar sorrindo, eu posso estar triste. A minha fisionomia, meu semblante, meu gesto demonstra muita coisa. Porque é um corpo vivido, é um corpo que está sempre expressando alguma coisa. O próprio corpo se expressa, por isso que ele é transcendência. Então não é só um corpo parado, biológico, não. Ele se expressa, ele exibe emoções, sentimentos, linguagem. Cada corpo tem uma linguagem. Um estilo de linguagem muito particular, né? Muito subjetivo. Então percebam. E isso é um exemplo de integração corpo-consciência. A sexualidade humana, ela não é puramente biológica. Enquanto, por exemplo, a sexualidade animal, não humana, é mais biológica, ou é mais instintiva do ser humano, não. Existe uma relação. O ser humano envolve desejo, envolve eros, envolve imaginação. É um exemplo de integração corpo-consciência. Não é só algo mecânico, algo biológico.
envolve todo, né, todo um erotismo por trás da sexualidade humana, diferente do animal irracional. O corpo é afetado pela dor, pela doença, sim, mas o sentido que se dá a essa doença, a essa dor, é dado pelo corpo consciência. Então a facticidade nunca se separa da transcendência. Por exemplo, o sentido que o indivíduo vai dar a essa dor, como ele vai tentar superar, o que ele vai fazer com essa dor, vai muito da consciência por trás desse corpo. A consciência sente a dor e ela vai escolher o que fazer com ela. Então, exemplo de uma não é ginasta, de uma corredora lá, uma maratonista, que ela estava o joelho todo estourado, e ela tava, a força mental dela, a consciência era tão forte que ela continuou caminhando, né, mesmo toda estourada, numa maratona na Inglaterra, se não me engano, em 1984. Isso foi um fato histórico. Ela toda quebrada ali, o joelho tudo arrombado, ela continuou caminhando até o final da maratona. Então ela queria, o desejo dela, a energia dela de terminar aquilo era tão grande que ela não desistiu. O exemplo de como a consciência afeta o corpo e o corpo afeta a consciência. A compreensão do corpo e da consciência, dos afetos, enfim, do mundo e dos outros, nunca resulta da pura intelecção. Não é só racionalidade em si, não é só o intelecto, não é só cognição, não é só pensamento, mas depende do sentido que descobrimos em cada experiência, os sentidos que descobrimos e atribuímos também, nos significados que deciframos ao pensar o mundo, o outro e nós mesmos. Então, a integração corpo-consciência não é só algo cognitivo, mas é algo afetivo, é algo que envolve emoções, envolve experiências particulares de cada indivíduo. Então esse é o exemplo que eu trago sobre o conceito, essa aula, né, parte 1, né, de felicidade, né, amor, erotismo. Então, dentro dessa perspectiva. Então, nessa aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais um pouquinho dos conceitos. Aí Freud, Foucault, Marcuse, entre outros.